Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem? Espero que sim, que coisa boa, né? Então, gente, nós estamos de volta com as nossas aulas, né, com as nossas gravações. Então, essa aula, né, nós vamos para a 10ª aula de História, tá? Lembrando, né, que vá na agenda, observe a agenda, tá? Veja as atividades que vocês terão que fazer, tá bom? Lembrando também que o professor Eduardo, ele disponibilizou um canal, né, de cada professor para que vocês, né, enviem para a gente as atividades que vocês vão fazendo. Na medida que vocês vão fazendo, vocês vão enviando as fotos para o nosso canal, tá? Para o canal de cada professora de sua disciplina, tá bom? Então, gente, olha só, nós vamos dar a continuidade, né, no capítulo 3, que cidades brasileiras, né? Então, nós temos aí a abertura, né, da nossa aula de hoje com cidades brasileiras, certo? Então, aqui nós temos a cidade de Portugal, tá bom? E temos também a cidade de Ouro Preto, tá? Para que vocês vejam a diferença. Cada cidade, né, pessoal, tem o seu ponto, tem pontos turísticos, né, tem sua cultura, não é isso? Tem seus museus, tem seus monumentos, não é? Que nós já comentamos sobre isso, né? Também tem a parte econômica, tem a parte do turismo, não é? Então, nós vamos agora dar continuidade, né, às nossas atividades falando sobre tipos, né, cidades brasileiras, tá bom? Então, nessa página aí, gente, do livro de vocês tem a ocupação e a organização do território. Então, essa imagem aí que vocês estão vendo, né, são de padres que se chamavam jesuítas, né, que eles foram mandados juntamente com soldados, né, com o pessoal, com o oficial de justiça, né, pelo o rei de Portugal, não é? Então aí está mostrando justamente o que aconteceu nessa época, né, nas organizações, na ocupação dos territórios, tá? Então a imagem abaixo é uma representação de como teria acontecido essa ocupação, tá? Ela segue quase sempre a mesma forma, né, de Portugal. Vieram pessoas encarregadas, como a tia já explicou, né, para a administração das novas terras. Vieram também oficial de justiças, né, além de soldados e padres. Então, o que aconteceu, né? Nós temos aí no nosso livro o texto, né, que foi os oficiais de justiça que eram encarregados de manter e aplicar a lei, tá? Os soldados auxiliavam na defesa do local e da segurança. Na maioria das ocupações havia uma pessoa encarregada pelas evangelizações dos indígenas, que era justamente quem? Os padres jesuítas, não é? Mas como seria, né, o evangelho? Já pensou se como seria a evangelização dos índios, né? Como vocês acham que deve ter sido? Será que foi fácil, foi difícil, né? Então é caso a se pensar, não é? Então, analise a imagem acima, né? E nós conversando com o professor, com os colegas, né? No caso, nós estamos conversando agora, né? Para a gente pensar como foi, né? Essa convivência, não é? Ele tanto dos índios quanto os portugueses, né? Será que teve conflito? Teve, né? Alguns conflitos, nós já falamos em sala de aula, não é, pessoal? Então aqui nós temos assim, ó, para colonizar o Brasil, os portugueses enviaram funcionários para organizar as cidades. Os impostos também foram enviados exploradores para conhecer melhor o território brasileiro. Então, na página 245, olha só, né? A tia já explicou essa parte, o texto eu já li. Então, vamos para a página 245.
Na página 245, nós estamos vendo aí, ó, os portugueses tentaram, né, de várias formas organizar o território. A primeira delas foi o modelo das capitanias hereditárias. Elas dividiram o território em vários lotes, né? Foram chamados de capitanias. Cada uma foi dada a um português chamado capitão ou donatário, que deveria explorá-la e defendê-la de invasões estrangeiras. Em algumas capitanias, os portugueses iniciaram o cultivo da cana-de-açúcar, a criação de gado, né? Então, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos portugueses, tá, pessoal? Pois o açúcar era bastante cobiçado na Europa. Nessa página 245, pessoal, também tem uma atividade que vocês vão ver, tá? Que vocês vão ver, né, agora, que é aqui algumas perguntas aqui em cima. Por que será que os portugueses queriam organizar o território brasileiro? Nós acabamos de falar, né? Porque eles queriam o quê? Eles queriam, né, aqui tem bem aqui, ó, os portugueses tentavam várias formas de organizar o território. A primeira delas foi o modelo capitania de hereditárias. Então eles queriam, porque eles viram que aqui o Brasil tinha muita coisa. Então o açúcar, principalmente, era cobiçado na Europa, né? Então vocês podem perceber que na página 34 da parte 34 do material de apoio, tem lá que vocês vão observar, tá? Os portugueses não tinham ideia do tamanho do território brasileiro, pessoal. Como visto no mapa do material de apoio, na página 34, vocês vão ver as capitanias que se desenvolveram, mas estavam, né, em regiões onde os portugueses chegaram primeiro no litoral do Nordeste, tá? Então estamos vendo aí o que? Um mapa, olha esse mapa aí, que interessante, né? Então você vai responder de acordo com esse mapa, o que está sendo pedido aí, perguntado. Então, quantas capitanias hereditárias estão iniciadas no mapa? Então são 16. Qual o nome da capitania que foi representada pelo artista Benedito Carlisto, na página anterior? Capitania de São Vicente, tá? Deixa eu ver passando aqui, olha só. A terceira, né? Nós temos daí 5 dessas capitanias são também nomes de estados brasileiros, né? Que atualmente, quais são eles, né? Os estados brasileiros são o Ceará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão e Espírito Santo, tá, pessoal? Então aqui nós temos formação das primeiras vilas e cidades do Brasil. A primeira vila fundada pelos portugueses foi a Vila de São Vicente, no ano de 1532. Depois a capitania hereditária, onde a vila estava localizada, recebeu o mesmo nome. Os portugueses fundavam as vilas em locais específicos que ajudassem, né, no comércio e na produção das riquezas. Elas eram fundadas com a constituição de uma casa da Câmara, onde eram tomadas as decisões políticas. Olha só, gente, que interessante, não é? Vou pra cá. Olha só. Agora, nós vamos fazer correções, tá? Do FA, né? Nós paramos naquela página lá para na outra aula a gente continuar, tá certo? E vamos fazer a correção do FA da página 31, tá bom, pessoal? Vamos lá. Na página 31 do FA tem o seguinte: qual foi a data da chegada dos portugueses ao nosso território? Né? Então, a data foi dia 22 de abril do ano de 1500. Segunda questão: quanto tempo se passou desde a chegada dos portugueses? Faz muito tempo.
passaram-se 519 ou 520 anos, dependendo de quanto for aplicada a atividade. Os alunos, então, essa atividade aí, gente, vocês irão ver dependendo de quantos anos, né? Quantos anos? 1500, agora nós estamos em 2021. Então, vamos fazer a continha, com certeza vocês já fizeram, tá? E colocaram aí para mim. Então, eu vou só dar uma olhadinha aqui, né? Quanto é que tá, quanto tempo faz, né? Nós vamos fazer o nosso cálculo agora, não é isso? Tá? Para poder ver quanto tempo, né? Quantos anos, né? Se fazem tanto tempo, né? Quantos anos aproximadamente ou quantos anos realmente tem. Então vamos lá, 1500 menos 2021, não é isso? 2021. Opa. Então, sabe quantos anos fazem, gente? 521, certo? 521 anos, tá bom? Fizemos agora o cálculo, deu 521, tá bom? Quando os portugueses chegaram aqui, o território já se achava no Brasil? Como eles se chamavam? Quem o denominou assim? Então, olha só, não, né? Quem já existiam aqui eram os que? Os índios, indígenas, povos indígenas, não é isso? Então, não, nosso território era chamado de Pindorama pela população indígena, que era quem? Os tupis, né? O povo tupi, que aqui vivia, tá bom? A quinta questão, como é que tem a quinta questão aí? Quando os portugueses chegaram a Pindorama, a terra estava ocupada por milhares de indígenas que aqui viviam há muito tempo. Mas ainda assim existem muitas pessoas que dizem que os portugueses foram os primeiros a descobrir essas terras. Pensando nessa forma, o que você acha mais adequado dizer? A. Os portugueses descobriram o Brasil. B. Os portugueses ocuparam o Brasil. Então, você vai escrever o quê? O que, que a gente acha que deve escrever, né? Então, vamos ver aqui, olha só, que é a opção, né, do livro, a sugestão, no caso. O mais adequado a se dizer que os portugueses ocuparam, olha só, realmente é verdade, ocuparam o Brasil, pois o território já era habitado por populações indígenas variadas, né? Então, não pode dizer que os índios moravam aqui, descobriram o Brasil, não pode. Então, o que tem que ser dito é que eles já, quando eles aqui chegaram, né, que o nome era Pindorama, os índios já habitavam, já moravam aqui, certo? Então, vamos passando aqui. Olha só, vamos aqui agora. Nós temos aqui a quinta questão, como a tia estava acabando de explicar, tá bom? Acabou de explicar. Aqui nós temos na página 132, né, um mapa, como é que vocês vão botar um mapa aqui, vocês vão responder e tá aqui as respostas, olha só. Letra A, pinte de verde a capitania onde foi fundada a primeira cidade do Brasil, tá aqui, ó, São Vicente, então você vai pintar de verde. Letra B, pinte de amarelo a capitania onde foi fundada a primeira capital do Brasil. Foi aonde? Bahia. Letra C, né? Pinte de vermelho a maior capitania representada no mar. Então é Rio Grande, certo? E aqui, gente, nós finalizamos a nossa aula de hoje, certo? E a 10ª aula, né? Então vamos prestar atenção nas explicações, vamos fazer nossas tarefas direitinho, né? Vamos assistir às aulas que já está sempre está disponível para vocês no YouTube, que é no canal do colégio, tá?
As agendas também estão disponíveis para que vocês procurem saber quais são as atividades que vocês deverão fazer, tá? Para mandar para a gente, né, no nosso canal, tá bom? Então é isso, tá? Eu vou deixar uma mensagem para vocês e vou me despedir de vocês, tá bom? Da aula de hoje. Então, finalmente chegou aquele momento tão especial de poder dizer seja bem-vindo ou seja bem-vinda, certo? Então, beijo da tia Cris, bom estudo, beijos e abraços. Então, beijos, até as nossas próximas aulas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!